Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje nós vamos analisar uma questão interessante de um peregrino aqui, né? Será que a maçonaria precisa de um aprimoramento ou de um novo direcionamento? Que é por conta dessa confusão, né, que existe aí na cabeça das pessoas do que se trata a maçonaria. Vamos analisar tintim por tintim aqui nesse esquema aqui que eu vou falar para você, beleza? Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Se você está chegando aqui agora, faça a sua inscrição, né? Se você gosta dessa temática, dê o seu like também, ajude o canal. Se você busca um aprofundamento, tem meu site ali, luismiller.com.br, tem o curso Entenda a Maçonaria, tem os meus livros, tem o curso Maçonaria através dos séculos, para pesquisadores de fato, com mais profundidade, quer entender o desenvolvimento dos ritos, como é que eles surgiram, onde surgiram, qual a data que surgiram, qual que é o procedimento, né, o que um conversa com o outro, tem uma série de detalhes nisso daí, e como eu falei, os e-books também, né, os livros em formato eletrônico, ensaios essenciais, Cavaleiros Templários, Invasão Illuminati. Então, se você gosta desses assuntos correlatos à Ordem Maçônica, conheça esse meu trabalho no meu site, luismiller.com.br. Também tem a Escola da Tradição, né? Se você é um pesquisador e quer dar um up aí no entendimento do que se trata, essas questões cósmicas, podemos pôr desse jeito, né? Não errando, certo? Conheça a Escola da Tradição Primordial. Então, a parada aqui é a seguinte, né? O Manuel Martiniano, fortíssimo abraço, né? Mandou o seguinte questionamento, né? Luiz, uma sugestão de vídeo que foi aceita, como você está vendo aqui, né, mano? Por que a imagem da maçonaria está tão manchada? Já respondo, ó. Ignorância, certo? Ignorância, certo? Nós temos aí, claro, pessoas que fazem parte da ordem, é como a gente costuma dizer, né? A ordem é perfeita, certo? O sistema maçonaria, através desse movimento maçonaria, através das suas práticas, né? Do convívio, da beneficência, da caridade, etc, do desenvolvimento e principalmente da busca do aprofundamento e da expansão de consciência que a ordem direciona o seu membro, certo? Ela é perfeita, mas é feita por homens, né? Então tem algumas confusões, por exemplo, a maçonaria fez a proclamação da República, certo? A maçonaria fez a independência do Brasil, como falam, né? O Dom Pedro I, aquele negócio todo. Na verdade não, né? Eram pessoas que eram membros da ordem maçônica, e eu já falei isso aqui em vídeos, né? Não confunda a instituição com atitudes pessoais. Então isso que acontece, né? Para o bom e para o mal. Então, certo? Estamos recheados no mundo aí. Eu acho bacana, assim, uma coisa que eu acho interessante, né? O fulano de tal, exemplo, né? Exemplo aleatório. O fulano de tal foi preso, ele fazia parte da maçonaria. Pô, é engraçado, né, cara? Às vezes, só um exemplo, né? Porque os caras, o cara foi preso, ele era da Igreja Católica Romana, ele era sei lá, de um centro espírita e não sei o que. Cara, ninguém fala, mas quando o cara é da maçonaria, pau na cabeça do cara, né? Então acontece esse tipo de coisa. Por que a maçonaria está tão manchada? Por causa disso, né? Pelas atitudes das pessoas, certo? Que fazem parte da ordem, são imperfeitas, estão numa busca, mas somos todos imperfeitos, estamos cada um no nosso caminho, né, de aperfeiçoamento, beleza? Então, todo mundo hoje fala mal da maçonaria, principalmente os católicos superficiais, dito até tradicionalistas. Como restaurar a boa imagem da organização diante da sociedade? É assim, ó. Aqui nós temos uma visão um pouco distorcida da maçonaria. Aqui eu digo no Brasil, né? Se você for para outros locais, aí como a Inglaterra, por exemplo, ou os Estados Unidos, no norte, né? Você vai ver que a pegada é outra, né? Eles aparecem mais, certo? Aqui existem movimentos bacanas, fantásticos, né? Muitas vezes feitos por lojas, certo? Muitas vezes feitos por lojas, união de lojas, só que não são divulgados, não tem essa publicidade que deveria ter, porque é uma característica da maçonaria, trabalhar no miudinho, como a gente fala, trabalha na discrição. Lá nos Estados Unidos é mais aberto, né? Eles fazem aqueles cafés da manhã, vão lá no asilo, por exemplo, ajudam uma escola, sabe, tem esse tipo de coisa e fica muito mais aberto. O pessoal gosta de usar aquelas camisas com logomarcas da maçonaria, bonés da maçonaria, que não é um costume que nós temos aqui no Brasil. Então a visão que os americanos têm, independente de sua religião, é
totalmente diferente do que a gente tem no Brasil, né? Então aqui é difícil você ver alguém sair na rua com... Eu mesmo, né? Eu tenho acho que eu tenho uma camisa da minha loja. É difícil, você não sai na rua, porque o pessoal fica te olhando assim, pensa que você tem um pacto com o capeta, porque tá usando uma blusa da maçonaria, né? Com esquadro compasso. Ou às vezes... Ontem foi interessante, né? Eu fui lá no supermercado comprar uns negocinho, daí eu tava com o braço cruzado ali, né? Tá. E daí eu vi que um senhor veio me pedir informação. A primeira coisa que ele olhou foi no meu anel, né? Tava assim, com o braço cruzado. E ele pegou e deu uma olhada no anel assim. Ah, sabe onde que eu compro uma caneta? Tá, mas eu vi que ele deu uma regalada quando ele viu, né, o símbolo da maçonaria no anel. Então você veja, isso aí tá muito no imaginário popular das pessoas, né? Se criou uma interpretação do que é a ordem que não condiz com a realidade, sabe? E é falta, claro, de iniciativa dessas pessoas quererem saber do que se trata. E hoje o que acontece? As informações são tão dispersas que o cara pega um pedaço ali, pô, mas ele escuta rito, o cara nem sabe o que é rito. Ele escuta, pô, tem um rito escocês, os caras são escoceses, certo? Ah, tem um rito, sei lá, moderno, né? Que já daí dentro da ordem aqui no Brasil, né? Questões mais restritas, o pessoal quase não conhece os outros ritos. Ah, tem o rito da estrita observância templária, o rito escocês retificado. Ah, então o pessoal fica assim meio cabreiro, né? Tem o rito adoniramita. Adoniramita, você fala no que? Até dentro da ordem, algumas linhas aí de algumas potências que não trabalham com o rito e não conhecem, né? Você veja, dentro da ordem nós temos esse problema, né? E eu sou uma prova viva. Uma vez fui fazer uma palestra ali, e o cidadão chegou para mim, que era o venerável mestre, o irmão, né? Chegou para mim, ah, mas esse rito ele quebra o landmark, quebra a lenda, sabe? Porque o nosso herói da lenda, vamos pôr assim, né? É o Irã, não Adoniran. Eu falei, meu irmão, não é maçom novo, né? O cara era venerável e o cara já tinha uma certa idade pelos seus loiros, certo? Pelos seus loiros. Então, ali eu já vi que era uma ignorância com relação à ritualística, que é uma parte interna, sabe? Tremenda. Daí eu expliquei, não, isso daí é um prefixo, né? Senhor, quer dizer Senhor. Eu sempre faço aquelas analogias. Ou seja, resumidamente, dentro da ordem existe esse tipo de problema, certo? Até com assim, com os ritos, né, com que a gente trabalha, com a diversidade que existe dentro da ordem, quiçá fora, né, ou imagine para fora, né, num aspecto mais amplo. E é difícil, sabe, se você perguntar para um maçom, o que é maçonaria? Vai ter a sua definição particular. Você pensou no caso, né? Ou toma uma definição aí que acaba sendo universal. Ah, maçonaria é isso, é aquilo, aquele outro. Ah, é um clube social que faz caridade, que o pessoal se reúne. Enfim, cada um vai ter sua definição da história, certo? E muitas vezes não condiz com a realidade. Então, aí é outro problema, né, que você falou, ó, principalmente os católicos superficiais, ditos tradicionalistas. Eu acho um barato, né, cara? Aqui no Brasil tem muitos, aqui católicos romanos, né? Eu sempre gosto de ponderar essa questão, ou de direcionar, né? Porque nós sabemos que existem mais de 200 no mundo, né? 200 correntes católicas. Aqui no Brasil deve ter umas 39, 40, isso está um pouco defasado, talvez tenham crescido mais. Como que aconteceu esse tipo de coisa? Pô, a Igreja Católica, se você vê o catolicismo, tem o cristianismo, né? Seria a base da corrente. Daí nós temos duas linhas, sabe? Católicos, certo? Opa, já vamos entender aqui. E protestantes, então são linhas distintas, só que são cristãos. Tem modus operantes diferentes. Dentro da Igreja Católica Romana, a primeira foi a Igreja Católica Romana. Mas daí no ano 1000 nós tivemos o afastamento dos patriarcados, igrejas ortodoxas. Depois nós tivemos lá a bula da infalibilidade papal em 1875 também, que já surgiram outras correntes. Igreja Veterocatólica, Igreja Holandesa, enfim. Depois nós tivemos o Conselho Vaticano I e o Conselho Vaticano II aí nos anos 60, que também já surgiram outras correntes. Por quê? Porque são católicos? São, certo? Só que vêm da mesma linha, só que discordam da questão administrativa, então formam outras linhas, certo? Então, tá. Por que eu disse tudo isso daí? Porque existem muitas linhas, primeira coisa, e cada uma dessas linhas vai criando suas questões administrativas, as questões jurídicas, os regramentos, enfim, toda essa coisa que engloba uma ordem, né? Ordem religiosa nesse caso. E
Aí os tradicionalistas, isso que eu acho bacana, né? O cara fala assim, eu sou católico, né? Primeiro já existe uma, como eu estou explicando, existe uma multiplicidade em várias facetas da apresentação do que é essa questão de universalismo, né? Que é o catolicismo, certo? No aspecto religioso da questão, certo? Só que daí o cara se divorciou e vai na missa lá, toma comunhão, sabe? Não segue as diretrizes, né? Porque esse aí é um pequeno exemplo que eu estou fazendo, né? Existem muitos outros. O cara é maçom, por exemplo. Pô, tem uma porrada de condenação lá pela maçonaria por parte da Igreja Católica, certo? Por parte da religião, os católicos romanos não curtem, não gostam da maçonaria e querem um afastamento. Ou seja, se você é um maçom, não deveria chegar perto da comunhão. Daí você pega, tem muitos maçons que falam, ah não, eu sou da Igreja Católica, sou católico, né, no caso, é católico romano no caso, só que vai lá tomar comunhão, sabe? Existem diretrizes da Igreja Católica que mandam, né, que você se afaste. Ah, você é divorciado, casou de novo, tá indo lá todo domingo tomando comunhão, esse tipo de coisa. E eu não estou fazendo apologia para todo mundo sair fora da comunhão, não. Eu só estou falando de diretrizes internas da Igreja Católica. Então é assim que funciona, certo? E daí o cara se diz tradicionalista ou é um católico, como é que é, praticante, sabe? Só que não conhece as diretrizes. O cara vai lá no domingo, pessoa, enfim, né? Vai lá na missa uma vez por semana, escuta o que o padre falou, certo? E não conhece as partes internas, né? O regramento, mas vai lá e conversa com o padre para você ver o que acontece, certo? Ele vai te dizer, certo? Então é muito problemático isso daí. Como restaurar a boa imagem da organização diante da sociedade? Olha, tem muitos orientes aí, muitas potências que estão fazendo esse esforço até de divulgação do que é feito, certo? Mas ainda é muito tímido. Possui essa imagem, como eu falei, por falta de ignorância e até por falta de publicidade do que é feito, sabe? Como em outros países é muito diferente. Eu fiz aquele vídeo com o irmão Alex lá da grande loja unida da Inglaterra. Você veja, a maçonaria, pô, doou lá um carro de bombeiro, doou um helicóptero, né? Claro, entrou grana, né? Nós aqui no Brasil não somos tão ricos quanto eles para fazer esse tipo de coisa, milhões e milhões de dólares, no caso lá euros, enfim, né? Mas para fazer esse tipo de iniciativa, certo? Mas lá eles fazem publicidade. Então tem um vídeo aqui que eu conversei com o irmão Alex, lá da grande loja da Inglaterra, direto da Inglaterra. Então você veja, a pegada é diferente. Conversei com o irmão Edson também, né? Maçonaria lá nos Estados Unidos, certo? Que ele fala, pô, tem uma plaquinha da maçonaria em cada esquina, que você quer entrar para a maçonaria, vai lá e conversa com o pessoal, daí tem um processo assim assado, certo? Você entra e vai desempenhando lá, vai estudando junto com o povo lá, enfim, é uma pegada totalmente diferente, sabe? E o povo americano aceita muito, com muito mais facilidade, né? Claro, existem alguns países que existem restrições com relação à ordem, certo? Mas muitos não, né? O Brasil é um deles, né? Que existe uma puta ignorância do que se refere à maçonaria. Então, como restaurar a boa imagem? Publicidade. E de um lado da maçonaria até publicidade, e do outro lado, claro, as pessoas teriam que abrir a sua cabeça, deixar essas questões de teorias da conspiração, certo? E tentarem entender do que se trata a ordem, né? Porque muitas vezes é julgado por aquilo que se ouve falar. Quando você vai procurar o que está escrito, do que se refere, você vai ver que é outra coisa. E não é só com a maçonaria, né? A maçonaria é um exemplo, né? A maçonaria precisa de um aprimoramento, olha, e de um novo direcionamento. Como eu falei, né? Como uma escola de aperfeiçoamento, o sistema é perfeito, certo? O que se precisa na verdade, o que se precisa fazer é um aprimoramento dos irmãos, né? Das diretrizes, eu digo das diretrizes, questões administrativas, dessa condução, que foi um pequeno exemplo aí que eu dei, né? Talvez falta de publicidade do que é feito. Mas a nossa maçonaria aqui do Brasil, ela tem uma pegada diferente, né? Eu falei, vocês viram que eu falei ali, Estados Unidos, Inglaterra. A nossa pegada é um pouquinho diferente desses países, sabe? A nossa raiz aqui basicamente vem de Portugal, certo? E da França, na verdade, lá na sua essência veio da França, veio para Portugal e veio para o Brasil. Então a nossa pegada é um pouquinho diferente, né? Muito parecido mais com a França e com Portugal do que com a Inglaterra e Estados Unidos, de forma geral, forma abrangente, né? Grande Loja, por exemplo, tem sua raiz muito bem fundamentada lá nos Estados Unidos, né? Tem uma raiz muito forte, a questão do Mário Berenguer lá,
na cisão que ocorreu, né, surgiram as grandes lojas aí no Brasil. Bom, então tem essa pegada, beleza? Resumidamente falando, o que se precisa fazer por parte da população? Saber o que se trata a maçonaria. A maçonaria como ordem precisa de um aprimoramento? Creio que não, mas questões administrativas, certo? Sempre precisa se aperfeiçoar, né? Essa parte visível da ordem. Precisa de um novo direcionamento na questão essencial do que é a ordem maçônica? Não, objetivamente não. Está muito bem definido, o sistema é muito interessante, né? Claro que vai precisar de um direcionamento, talvez, sei lá, as questões administrativas que envolvem, né, a estrutura, ou seja, a parte visível, porque é feita por homens, certo? E tem que ser aperfeiçoada continuamente, né? Nós não temos o mesmo modus operandi de quando a maçonaria chegou aqui no século XIX, 1822, beleza? Então é isso, agradeço novamente ao Manuel aí por ter dado essa dica interessante, né? E tentar tentar sanar essa dúvida aí do povo. Espero você no meu próximo vídeo e um fortíssimo e grande abraço!